A paz do Senhor, meus queridos. Eu não tenho costume de fazer esse tipo de conteúdo, mas Deus tocou no meu coração eu passar esse estudo para nós, porque eu vi que surgiu muitas dúvidas hoje na IBD, muita gente não entendeu de imediato, quando eu comentei a parte em que Deus diz que engordou o coração do povo, que o povo tinha um coração gordo. Eu gostaria, sentir um coração de ensinar, porque é algo que eu já busquei no conhecimento. Como eu vi que muita gente não tem esse conhecimento e estava em dúvida, quero passar isso para os irmãos em nome de Jesus. Como foi dito lá, irmãos, nós vamos ter que fazer uma equação bíblica, porque nós vamos pegar uma profecia do Velho Testamento que se encontra no livro de Isaías. Isaías, no capítulo de número 6. Isaías, o capítulo de número 6. No versículo... Vamos ler do versículo 8 até o 10, para que fique bem claro. No versículo 8, diz assim: Depois disso, ouvi a voz do Senhor, que dizia: A quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. No versículo 9 diz: Então disse ele: Vai e dize a este povo: Ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. No versículo 10: Engorda o coração deste povo, e endurece-lhes os ouvidos, e fecha-lhe os olhos. Não venha ele a ver com os seus olhos, e a ouvir com os seus ouvidos, e a entender com o seu coração, e a converter-se e a ser sarado. Agora nós vamos ir lá, irmãos, em Mateus, no capítulo de número 13, no versículo 13 e 14. No versículo de número 13, vem dizer: Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. No versículo 14: E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: Ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Então note aqui que em Mateus, Jesus falando, ele diz que se cumpriu a profecia e que no livro de Isaías foi falado. Aqui nós temos no livro de Isaías houve uma projeção profética. Quando Isaías fala no versículo 8, a quem enviarei e a quem há de ir por nós, quando Deus fala isso para Isaías, e Isaías disse: Eis-me aqui, envia a mim. Isso é uma projeção profética do verbo pedindo para ser enviado para morrer por nós. Quando estavam os três, Jeová 1, Jeová 2, Jeová 3, os três reunidos, a trindade de pessoas ali, como era chamado no Velho Testamento, o ancião de dias, o verbo e o Espírito de Jeová reunidos, o Pai, ele pergunta: quem que há de ir por nós? E o verbo responde: envia-me a mim, e eu irei. E o que foi passado aqui, que o povo ia ouvir de fato e não entender, que eles não iam perceber, que eles não iam escutar, porque o coração do povo estava gordo. Aqui em Mateus 13, no versículo número 13, como foi lido, e no 14, diz que foi se cumprir essa profecia. Jesus falando que se cumpriu nele. E eu gostaria só de desenhar aqui, irmãos, para tentar ficar mais claro. É um desenho bem simples. Aqui está o coração do povo. Coração do povo. O que o texto diz que o coração estava gordo, engordou? Seria isso daqui, ó. Aqui está uma gordura. Isso aqui é uma gordura.
Então aquele povo, ele estava com um coração gordo. Ele se engordou, esse coração. Engordou por quê? Engordou de incredulidade. Engordou porque eles tinham um grande ego. Um grande ego. Eles se achavam melhores que os demais. Eles não conseguiam enxergar. Então a palavra batia e não conseguia penetrar o coração, por causa que é um coração gordo. Um coração gordo, um coração daqueles fariseus. Então Deus, o Pai, ele fala para Jesus, pregue por parábolas. Por que parábolas? As parábolas como ilustrações para que nem todos entendessem. Não era para esse povo entender. Então Jesus pregava em parábolas, porque esse povo, eles se tornaram apóstatas. Apóstatas. Eles eram uma geração má, uma geração perversa, uma geração incrédula, irmãos. Estavam com o coração gordo. Jesus tinha que pregar em parábola, porque eles não entendessem, irmãos. Porque a palavra de Deus, ela é muito poderosa. A palavra de Deus, ela esmiuça a penha. A palavra de Deus, ela tem poder. Então, se Jesus ele prega claramente sobre o reino, mesmo assim com esse coração gordo, era capaz esse povo se converter. Era capaz ele se converter e continuaria sendo apóstatas. Mas Deus não queria isso, porque eles blasfemaram contra o Espírito Santo. E Deus fala, toca em mim, toca no meu filho, mas jamais blasfeme com o Espírito Santo. E aqueles fariseus, aquela geração, eles blasfemaram, falando que Jesus, ele estava com o espírito de Beelzebu, ele estava trabalhando por Beelzebu. Então, Deus, o Pai, não queria que eles ouvissem o Evangelho, para que não se convertesse aquele povo, porque eles pecaram de uma forma que não tem perdão. A Bíblia diz que o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. Isso é muito sério. Aproveitando esse assunto, eu gostaria de explicar nesse sentido da palavra. Eu já tinha explicado isso certa vez na escola bíblica, mas Deus me impulsiona. Temos aqui a nossa alma. Nós somos, irmãos, psicossomáticos. A nossa persona está na nossa alma, nossa personalidade, a persona. Nós temos, irmãos, um espírito humano, e nós temos, irmão, o corpo. Nós somos isso: alma, corpo e espírito. A nossa alma, ela tem 3 atributos: a vontade, o sentimento e o intelecto. O nosso corpo tem 5 atributos: visão, olfato, paladar, audição, tato. Não está bem na ordem aqui, só para que os irmãos entendam o que eu estou falando daqui de cima. Na divisão da alma com o corpo, temos ali, vou colocar um sinal de uma lâmpada aqui, está bem ruim de enxergar, mas é uma lâmpada, está o cérebro ali, a lâmpada, o pensamento. Na divisão da alma com o espírito humano está o coração. Deus, quando nos cria, irmãos, Ele deixa um espaço aqui, vago. Ele deixou um espaço vago aqui. E antes, irmãos, de nós aceitarmos Jesus, nós somos controlados pela alma. E quando nós estamos sendo guiados pela alma, o nosso espírito humano que está aqui, ele é como uma Maria vai com as outras. E o corpo faz tudo aquilo que a alma manda. Então, a nossa alma, ela não quer nem saber da coisa espiritual, da parte espiritual. Ela quer satisfazer a vontade do corpo. O apóstolo Paulo diz que quando nós estamos unificado, a união da alma com o corpo, ele chama isso de que nós estamos vivendo na carne. Mas um dia, tem um servo do Deus Altíssimo ali,
Ele está pregando a palavra do Senhor, esse servo. A palavra de Deus, ela vem por esse corpo. Venha pelo ouvido, porque a palavra tem que ir pelo ouvido primeiro, é pelo nosso ouvir. Ela cai pelo ouvido. Essa palavra, ela passa do corpo, na união do corpo com a alma, ela vai até a mente. A pessoa começa a pensar. E essa palavra de Deus, ela começa a confrontar, irmãos. Começa a confrontar a nossa alma. E a nossa alma começa a sentir, começa a pensar e começa a ver o erro. Porque a palavra de Deus é verdade. E daí o que acontece? Essa alma começa a ficar sentida, ela começa a sofrer. E os olhos, irmãos, ele começa a sair choro. Mas esse choro já é o sangue da alma. É a alma chorando, a alma sofrendo. E essa alma começa a pedir, a querer uma chance. Ela quer um apelo. E o pregador faz o apelo. E essa alma, essa pessoa, ela abre o coração. E quando ela abre o coração, ela aceita Jesus. O Espírito Santo, ele entra dentro desse vazio que Deus deixou e começa a habitar no coração do homem. A partir daqui, o Espírito Santo de Deus, ele começa a comandar esse espírito humano. E o Espírito Santo de Deus, ele vai ensinando o espírito humano, vai nos guiando, vai nos transformando. E a pessoa permitindo, ele começa a deixar que o espírito humano dela tome conta da vida dela. É o que o apóstolo Paulo ensina, na união do espírito humano com a alma. A pessoa anda conforme o espírito, não mais conforme a carne. Oh, aleluias. Aleluias. Aqui, irmãos, isso que eu estou explicando, nós podemos ver lá em Hebreus, no capítulo 4, no versículo 12, quando diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais afiada que espada qualquer de dois gumes, penetra as divisões da alma e espírito, juntas e medulas, apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. É nesse momento que ela é dividida, é transpassada, é penetrada como se fosse uma espada, e a palavra vem até o coração. E aqui é feita uma nova criatura, aqui tudo muda, tudo acontece, mas depende de um coração aberto, um coração puro. Não pode ser um coração gordo. É isso que eu tenho para passar para os irmãos, em nome de Jesus. Espero que esse conteúdo, esse ensino, venha te ajudar. Se você tiver alguma dúvida, quiser conversar comigo, eu tento explicar de outra forma, mais pausadamente, talvez, falei um pouco correndo. Espero que isso sirva de auxílio na tua caminhada, que você venha entender. Nós precisamos buscar, irmãos, um coração certificado. Coração certificado. Um coração segundo o coração de Deus. Como Davi, ele teve um coração certificado, segundo o coração de Deus. Ele foi aferido aquele coração dele. É esse que nós temos que buscar. É que eu tenho que passar para os irmãos em nome de Jesus. Amém.